Muito boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos brinda, para estarmos na casa dEle. E como Pedro leu no Salmo de número 1, versículo 2, juntos aqui nos deleitarmos na lei do Senhor e meditarmos na Sua palavra. E é sempre para nós um prazer muito grande, uma alegria enorme e um desafio também poder fazer uso desse microfone aqui nessa plataforma e expor a Escritura, meditar na palavra juntamente com os irmãos. Então estejamos todos numa atitude de oração e com o coração e a mente abertos e na dependência do Espírito Santo para que o Senhor fale aos nossos corações. Eu queria meditar com vocês nessa tarde no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Esse texto, esta passagem tão conhecida, belíssimo capítulo 14 de João. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou.
Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Meus irmãos, eu fiz a leitura completa do capítulo, mas obviamente nós não abordaremos todo o capítulo nessa ocasião, senão que eu quero chamar a atenção dos irmãos da igreja para o versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E também o verso 27, que diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. E aí de novo Jesus então diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu gostaria de introduzir essa mensagem a partir de uma vivência, uma experiência que tive em janeiro de 2005, quando minha família e eu morávamos em Montevidéu, no Uruguai. Nós missionávamos lá e eu ingressei num programa de mestrado de missiologia em Buenos Aires, na Argentina, e portanto com um colega de turma nós precisávamos de fazer a viagem de Montevidéu para Buenos Aires. Há 3 modos de fazer essa viagem. Você pode fazê-la aérea, era muito caro na época. Você pode fazê-la de ônibus, dá umas 8h30, 9 horas de ônibus. Mas também tem a opção de fazer a viagem marítima. Eu nunca tinha viajado de navio, nunca tinha feito essa travessia ali. E nós combinamos então de fazê-la junto. E você pode fazer a viagem a partir do porto de Montevidéu para Buenos Aires, de buquebus, é mais rápido, porém é muito mais caro. E a outra opção mais barata e mais viável para a gente naquele momento foi fazer a metade da viagem de ônibus até a cidade de Colônia do Sacramento, no Uruguai, e de lá então tomar a embarcação para cruzar para a Argentina. Nós fizemos isso. Era um domingo, uma tarde bem ensolarada como está hoje, e por volta de 12h30, 1h assim, tomamos então aquela embarcação e saímos. E o porto, ele fica ali na cidade de Sacramento, né, naquele estuário do Rio de la Plata, que é a junção do Rio Paraná com o Rio Uruguai, compõe aquele estuário e logo desemboca no Oceano Atlântico. Então, a primeira parte da viagem, os primeiros 30, 40 minutos, foi muito tranquilo, foi muito calmo, muito gostoso, porque são águas doces, é o Rio de la Plata, é tranquilo, bem agradável, bem tranquilo. Mas eis que, de repente, nós começamos a observar que o copo sobre a mesa começava a tremer e o líquido a verter. E em questão de minutos, aquela tarde ensolarada começou a ficar escura. Já estávamos em águas do Oceano Atlântico e uma tempestade se avecinava. E rapidamente a gente percebeu a tripulação fazendo com que as pessoas que estavam do lado de fora da embarcação, desfrutando da vista, apreciando a jornada, que entrasse para dentro da embarcação, e a gente olhava pela janela e as águas começavam a lamber o vidro da janela e a música parou de tocar e a agitação começou e o barco começou a subir e descer porque as águas ficaram impetuosas e começaram a ficar turbas, agitadas, e em questão de minutos, meus irmãos, estávamos em meio de uma tempestade. Não tinha como voltar, não tinha como retroceder.
tínhamos que atravessar aquela tormenta, e as águas agitadas, impetuosas, e ali crianças chorando, mulheres gritando, homens vomitando, e os crentes orando e pedindo misericórdia de Deus. E eu me lembro, meus irmãos, depois de alguns minutos, 30, 45 minutos, quando finalmente desembarcamos em solo argentino, e eu me lembro quando pisei em terra firme, que alívio, meus irmãos, que segurança que nós sentimos naquele momento. E nunca mais fiz aquela viagem de novo. Águas turbas, águas revoltas, agitadas, impetuosas, e eu me lembrei dessa viagem quando estava estudando esse texto, porque aqui no versículo 1, quando aparece esse verbo turbar ou perturbar, o significado dele aqui no original é exatamente esse, que aparece aqui, tarasso, tarassô, significa exatamente isso, a agitação, a perturbação, é o sacudir. E o Dr. Vine vai nos explicar no seu dicionário que existem dois sentidos para esse verbo tarasso aqui na Bíblia, especialmente no Evangelho de João. O primeiro sentido é o sentido físico, quando fala de agitar as águas, e ele cita, por exemplo, João 5, 7, naquele episódio quando do tanque de Betesda, que estava aquele paralítico e as águas eram agitadas, ali é tarasso. Mas esse verbo também aparece aqui no Evangelho de João, no sentido metafórico, no sentido simbólico, e nós temos aqui várias passagens, quando, por exemplo, no capítulo 11, no versículo 33, quando da ressurreição de Lázaro, o versículo vai dizer que Jesus, quando viu Maria chorando, e o texto diz que agitou-se o espírito e se comoveu. É tarasso que aparece aqui. Jesus teve aqui essa experiência de ter o seu espírito perturbado, agitado, por causa da dor que ele viu ali, Maria e os seus que estavam chorando, e depois do versículo 38, novamente, agitou-se o seu espírito. É essa palavra que aparece aqui, é tarasso. Mas ele também aparece, e nesse momento aqui, ato contínuo, Jesus pergunta onde está o túmulo, a pedra, manda retirar a pedra, e ele ora, e o milagre acontece. Mas num segundo momento, quando aparece esse verbo tarasso, também agora já no capítulo 12, versículo 27, depois de algumas coisas interessantes que acontecem no capítulo 12, e nós precisamos de ver esse capítulo, porque para entender a razão pela qual Jesus disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração, lá no capítulo 14, a gente tem que entender esse contexto aqui. E Jesus então agora no versículo 27, ele diz, agora está angustiada a minha alma. É tarasso de novo, é essa agitação que Jesus vivenciou, que ele experimentou. E aqui, nesse momento, quando ele já antevia e já antes sentia a força da ira de Deus por causa do nosso pecado sobre Cristo, naquele momento ali, o seu sofrimento não começou lá no Getsemane. Aqui também Jesus já estava tendo essa perturbação de alma, e nesse instante o céu se abriu, diz o texto, e a voz de Deus ecoou, aleluia, e o versículo diz ali, Pai, glorifica o teu nome. Interessante que as pessoas ouviram a voz, mas pensaram que era um trovão, mas era Deus consolando e confortando o seu filho. 3 vezes o céu se abre no Novo Testamento para Deus falar. Lá em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, o céu se abriu e a voz de Deus ecoou. Em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, novamente Deus brada do céu. E aqui em João 12, Deus fala com Jesus. Nesse momento ímpar, em que sua alma foi conturbada por causa da morte vicária que ele sofreria daqui a pouco. Então, nesse instante, ele ouviu a voz de Deus. E depois, meus irmãos, nós lemos aqui no versículo 21 do capítulo 13. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. No momento logo que ele fala da traição de Judas, e que aí já começa então a caminhada para entrar no capítulo 14. 3 ocasiões ele experimentou, ele vivenciou
isso aqui na narrativa de João. Não se turbe o vosso coração. Jesus, ele tinha essa autoridade para falar isso para os discípulos, porque ele vivenciou isso. E como disse, na primeira vez ele ouviu a voz de Deus, ele orou a Deus e o milagre aconteceu. Na segunda vez ele ouve a voz de Deus, e aqui na terceira vez ele também se rende, entrega a Deus completamente, glorificando o Pai no cumprimento da sua missão e depois na sua morte e ressurreição. Ele tinha autoridade, ele tinha experiência, ele tinha poder para dizer aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Eu experimentei isso, eu conheço essa dor. E esse pensamento, meus irmãos, ele coincide exatamente com o que o autor aos Hebreus escreveu no capítulo 4, no versículo 15, que diz: não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando Jesus diz para os discípulos aqui, em João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, ele estava dizendo: eu sei o que é isso, eu já experimentei isso. Então ele tinha poder para dizer para eles: não se turbe, não se agite o coração, a alma. E aí ele acrescenta: crede em Deus e crede também em mim. Mas ainda no contexto da razão pela qual Jesus disse essa palavra aos discípulos, porque eles realmente estavam com o coração muito turbados. 6 dias antes desse momento, eles haviam começado a preparação para a Páscoa, Jesus havia ido para Betânia, e ainda no capítulo 12, 3 coisas importantíssimas acontecem aqui. Capítulo 12 ainda de João, nesse contexto, 3 episódios muito significantes. O primeiro é a unção do rei para o seu sepultamento. O ato que faz Maria foi um ato, em certo sentido, profético, anunciando a morte de Jesus. O segundo fato e episódio interessante é a entrada e a aclamação de Jesus em Jerusalém. E o terceiro fato notável, eu quero também destacar, é o versículo 20 do capítulo 12, quando alguns gregos procuram Jesus, querendo ouvir, querendo falar e receber dele uma ministração. E João 12, 20 vai dizer que eles não foram diretamente a Jesus, perceba isso, eles se dirigiram a Filipe e disseram assim, lhe rogaram dizendo: queremos ver a Jesus. E Filipe então fala com André e ambos vão até Jesus. E o texto diz, e isso é notável, versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quando Jesus percebe essa busca, essa tentativa dos gentios, aqui representado pelo povo grego, de querer ver o Salvador, ele entendeu então que era chegada a hora da sua crucifixão, da sua morte, porque era através dela que ele estaria abrindo a porta de entrada, de acesso a Deus Pai. Agora não só aos judeus, mas a todos os gentios. Cumprindo o que João disse lá no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, que nós tanto conhecemos. Aquele momento histórico, meus irmãos, em que os judeus não creram em Cristo e, de certa forma, então se fecharam para Ele. Naquele momento, a porta da salvação para os eleitos do Senhor em todas as nações estava sendo aberto ali em Cristo. E o texto diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, meus amados irmãos, naquele momento ali, Jesus entende e tem o sinal e a confirmação de que a sua hora havia chegado. E aí entra no capítulo 13, ele dá o exemplo de humildade, ensinando essa grande lição aos discípulos através de lavar os pés deles, nessa grande lição da humildade. Ele fala do traidor que imediatamente
estaria já saindo para cumprir aquele propósito pelo qual ele estava ali. O texto diz que o diabo entrou no coração de Judas. Jesus agora dá o novo mandamento aos discípulos, fala da negação de Pedro, e é assim que termina o capítulo 13. Então imagine como está agora a mente e o coração desses discípulos, sabendo que um dos seus pares, do seu colega, irá sair para traí-lo, outro, seu líder, talvez já Pedro, vai negá-lo. E essa palavra de separação, de morte, que história é essa, mestre? Perceba, meus irmãos, depois de 3 anos de estar caminhando com o Senhor, aprendendo com Ele, vendo os seus milagres, não é? Vendo os atos portentosos e maravilhosos de Jesus, se alegrando nele, mas aquela esperança que os discípulos tinham, e muitos dos judeus naquela época, que ainda não haviam entendido que o reino de Jesus era um reino espiritual, muitos deles ainda estavam esperando que ele manifestasse o seu reino físico. Pedro já estava com a espada ali para poder defender, porque eles estavam pensando num reino humano, temporário, de derrubar o Império Romano e de então dar a liberdade. E Jesus dizia, não, o meu reino não é deste mundo, vocês não entenderam ainda. Eles só foram entender mesmo, na verdade, depois, lá na frente, quando Jesus ressuscitou. Então, havia confusão na mente, no coração deles, estava turbado. Separação física. O Senhor está dizendo que vai para um lugar que a gente não pode ir, um caminho que a gente não conhece. Senhor, que é isso? O Senhor... Então, meus irmãos, eles estavam assim naquele momento. Por causa da notícia ruim, difícil, a surpresa, a frustração, a negação, tudo isso é como águas turbas agitadas no coração daqueles discípulos. E foi nesse contexto então que Jesus disse para ele, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. E lá na frente vai dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque Taraço estava campeando no coração deles. Agitação, perturbação, ansiedade, dúvida, frustração, separação física. Sem saber. Foi uma semana tão intensa aquela última semana ali em Jerusalém. Desde o momento da entrada até agora. A cidade alvoroçada, indo para um lado e para o outro. Nos bastidores, nas vielas e nos lugares de reunião, ali os judeus, os principais, os sacerdotes, os fariseus, maquinando, buscando a forma de atrapá-lo, de condená-lo, de declarar que ele fora um traidor. Estavam ali aumentando cada dia mais a oposição dos judeus contra Jesus, esperando só passar a festa da Páscoa para então prendê-lo e dar um fim naquilo tudo. Foi uma semana muito agitada e muito difícil. É como se eles estivessem vivendo uma pandemia, com incerteza. O que vai acontecer? Vai vir vacina? Não vai vir vacina? De onde vai vir? Qual que vai usar? Os números crescendo, pessoas desaparecendo, morrendo, separação, dor, tristeza, ansiedade, dúvida. Era um momento como esse que estamos vivendo no Brasil, no mundo todo, um momento de agitação, de perturbação, de incerteza, de angústia. E é nesse contexto que uma vez mais ecoam as palavras do Mestre, não se turbe o vosso coração. Porque não raras vezes, meus irmãos, nós, mesmo enquanto eleitos, salvos por Deus em Cristo, não raras vezes a nossa vida que está como naquela viagem lá no Oceano Atlântico, esse barquinho fica agitado. Sim ou não? E o coração, meus irmãos, muitas vezes se perturba, a ansiedade, e o medo, e a angústia, a incerteza, e a separação, a perda real. Os problemas, as mazelas, as dores, os espinhos, estão aí como nos levando de um lado para outro, agitados. E isso que aqui está dito no texto, acontece no coração e na mente do crente enquanto ser humano. Então,
precisamos voltar os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração para essa palavra. Não se turbe o vosso coração. E eu queria então já aplicar essa palavra para você, para mim, para cada um que está me ouvindo. Não preciso de esperar terminar a mensagem, não é? A homilética nos dá essa liberdade de aplicar imediatamente. Eu não sei, meu irmão, como é que está essa viagem sua, da sua vida. Eu não sei se esse barquinho está subindo e descendo. Eu não sei da intensidade. Eu sei que todos nós, de alguma forma, em alguma área, com alguma intensidade, estamos afetados por essa situação toda. Uns mais, outros menos, um numa área, outro na outra, outro em várias áreas concomitantemente. Mas o fato é que a palavra de Cristo para nós nessa tarde, nessa hora é: não se turbe o vosso coração. Eu experimentei isso, disse Jesus, mas eu posso socorrê-lo. O caminho e o exemplo de Cristo é esse: é ouvir a voz de Deus, é orar ao Pai pelo milagre, pela solução e pela bênção, e é obedecer como Cristo fez, nas 3 ocasiões. A saída, a solução é essa: obediência ao mandato eterno do Pai, orar ao Senhor por socorro, obedecer, cumprir e ouvir a Escritura. E Jesus nessa tarde diz para mim e para você: não se turbe, não se agite, não se perturbe, não sacuda o vosso coração. Mas pastor Elias, como fazer? Ele dá a resposta: crede em Deus e crede também em mim. Eu e o Pai somos um. Quem me ouve a mim, ouve ao Pai. Quem me recebe a mim, recebe o Pai. Então, meus irmãos, voltemos o nosso coração e os nossos olhos para a Escritura nesse momento. E assim como Jesus fez enquanto estava aqui, dependendo de Deus, da obediência, dependendo ali de cumprir a vontade do Pai, sempre em oração, nessas 3 ocasiões fica muito claro isso. Nós precisamos de imitar, de voltar, como estamos nessa tarde aqui, voltando-nos humildemente para Deus em clamor, em oração. Mais do que nunca a igreja precisa orar. Neste tempo, quando as pessoas que não têm Jesus buscam solução, buscam saída e colocam a sua fé e a sua esperança numa picadinha. E creiam e pensam que agora vai estar tudo solucionado. Ora, antes do coronavírus não havia problema? Sim, tantos. E depois dele não haverá? Sim, haverá. Mas, meu irmão, seja qual for a crise, nós temos Jesus, nós temos o Senhor, nós temos a palavra, e Ele é o nosso porto seguro. E quando nós pisamos nele, sentimos o alívio, sentimos a sua paz que Ele deixou para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não se turbe o vosso coração. Foi uma palavra de consolo que Jesus deu aos discípulos naquela ocasião. E para nós também hoje não é diferente. Uma palavra de acalento para a nossa alma. Uma palavra de consolo para o nosso espírito. E também ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Ele dá uma mensagem, uma palavra de confiança, meus irmãos. Confiança naquele que tudo pode, naquele que tudo tem, naquele que é capaz, e só Ele. Precisamos fiar a nossa fé mais que nunca e confiar em Deus e confiar em Jesus. Aleluia. Uma palavra de esperança que Jesus nos deu aqui em João 14. E uma palavra, meus irmãos, de direção, porque Ele apresentou o caminho, Ele apresentou a saída. É bem verdade que esse texto aponta para o futuro, para a parousia, não é? Para a volta do Senhor. É uma palavra, em certo sentido, escatológica, porque, como ele diz lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, no céu, nessa morada eterna que Jesus, através da sua morte e ressurreição, ali na cruz, Ele preparou para nós. E como diz também Mateus 25, desde a fundação do mundo, já está pronto, agora nós temos o acesso através de Cristo. Mas, meus irmãos, não é apenas para o futuro, não é apenas para o além, não é apenas a escatologia. Hoje, aqui e agora, Ele disse: deixo-vos a minha paz.
Então essa nossa confiança, essa nossa certeza de saber que podemos sim confiar nele e desfrutar dessa paz, é porque ele prometeu e ele nos deu. Ele é o príncipe da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então nós temos aqui o caráter pneumatológico dessa palavra, o Espírito, que ele disse aqui, o outro Consolador, que o Pai enviará. Eu rogarei ao Pai, versículo 16, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então nós temos a presença do Espírito. As águas estão revoltas, o mar está agitado, as coisas estão aí, irmãos, dando pavor e medo. A noite está caindo, o dia se foi, e essa tempestade parece que não vai passar, e às vezes nos dá medo de dizer, será que vamos chegar do outro lado? Mas, meus irmãos, temos o Espírito Santo, esse Paracletos divino, esse que se coloca ao lado para ajudar, para acompanhar. Não nos esqueçamos disso, confiemos no Senhor e na presença do Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, que o mundo não vê. Aleluia. Mas ele habita em vós, ele estará convosco. Então, meus irmãos, que nós possamos nos firmar e nos fiar nessa presença bendita, nesta segurança maravilhosa em Deus e na sua palavra. E aquele que disse, eu voltarei, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, que essa esperança encha o nosso coração. E ainda que estejamos separados fisicamente, seja pelo corona, ou seja por qual for a razão, nós somos peregrinos desse mundo e a nossa morada final é com o Senhor no céu. Então que essa mensagem de esperança nos dê ânimo, nos encha a nossa alma, o nosso espírito de fé, e que nós possamos caminhar e avançar e testificar de Jesus para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Porque, como ele disse, ainda tem outras ovelhas que não estão no redil. Os seus eleitos, que precisam ser alcançados através do Evangelho de Jesus Cristo. Precisam de ouvir. Aqui está representado naquele clamor dos gregos. E ainda hoje as pessoas estão clamando, desejando, precisando da mensagem do Cristo vivo. E você e eu temos essa palavra. Portanto, meus irmãos, vamos cumprir a grande comissão do Senhor, trabalhando enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que o Espírito Santo de Deus fale e aplique melhor e mais profundamente essa palavra no seu coração, na sua alma, e que a partir de você, assim como um canal de Deus, essa mensagem possa fluir para aqueles que estão à sua volta e que eles possam experimentar, irmãos, essa paz, porque ela é real, ela é notável e as pessoas estão clamando. Eu queria terminar também com um testemunho pessoal, uma experiência muito forte que vivi recentemente. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos irmãos sabem, eu estou trabalhando no Uber, estou trabalhando num aplicativo. E recentemente recebi uma chamada lá do bairro São Benedito e fui atender o cliente. Era de dia, estava tranquilo, recebi ali a pessoa, ela entrou no carro. E eu sempre ando ali com alguma literatura, sempre ando com um CD, com uma música. E não é todas as vezes, Pedro, que dá, mas sempre que possível eu coloco ali um louvor, uma música, compartilho uma porção da Escritura através da literatura para a pessoa. E naquele dia, meus irmãos, a partir do momento que a pessoa entrou, eu comecei a orar e coloquei uma música. E aquela música falava sobre paz, sobre segurança em Deus. E aquela senhora, depois de já uns 5, 10 minutos na viagem, ela respirou fundo assim e disse: moço, essa música, ela é tão linda e eu sinto uma paz tão grande aqui nesse seu carro. E eu lembrei desse clamor dos gregos, esse clamor das pessoas, irmãos, precisando de ouvir uma palavra. E eu disse: bom, aqui está a oportunidade, é agora.
E falei, olha, realmente é linda, e é uma mensagem linda, porque ela fala de Jesus, ela fala da paz de Deus. E aí comecei a evangelizar aquela senhora, e quando chegou lá no destino, ela estava em lágrimas. Desliguei o carro e tomei o seu nome, orei por ela, convidei ela para vir na nossa igreja, e pude ver, meus irmãos, aqui em Juiz de Fora, né? Às vezes a gente acha que por ter tantas igrejas, por ter tanto acesso, irmãos, as pessoas estão desesperadas, porque não tem essa paz real, inefável, pura, que só Jesus nos dá. E eles parecem que quase que podem apalpar e ver numa simples conversa, num simples diálogo. Então, que você e eu possamos, irmãos, ser canais de Deus e deixar fluir essa palavra. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Muitas das vezes nós estamos ainda com necessidades reais, estamos vivendo ali a dor da separação, da perda, estamos de alguma forma afetados. Porém, meus irmãos, temos esse porto firme que é Cristo, e isso faz toda a diferença. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando e falando ao seu coração. Que você possa sair daqui nessa tarde, mais que nunca, desfrutando da paz de Deus, essa paz que sobrepassa todo entendimento, que Ele possa guardar o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Muito obrigado. Volta a palavra.